Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de matemática nós vamos abordar um assunto de geometria muito importante, essencial no nosso cotidiano, que é o Teorema de Pitágoras, né? Espero que vocês tenham assistido os vídeos explicativos, tirando as dúvidas, que vocês tenham realmente compreendido esse assunto. Bem, eu passei 3 questões, pessoal, para vocês responderem, porque o objetivo é que vocês tenham qualidade nas questões, para responder e compreender, e ter o feedback comigo, tá bom? Aqui nas questões 12, 13 e 14, envolvendo o assunto do Teorema de Pitágoras, vocês devem ter percebido que para resolver esse tipo de problema, a gente tem que aplicar uma fórmula fabulosa de Pitágoras, que é aquela famosa fórmula dos catetos e da hipotenusa. Bom, professor, e o que é essa fórmula? Vocês sabem que toda forma geométrica que você constrói, que forma um triângulo retângulo, ou seja, com um ângulo de 90 graus em um de seus lados, veja, para nós calcularmos as medidas de seus lados, nós devemos usar a fórmula do Teorema de Pitágoras, que vocês sabem muito bem que é esta aqui. A hipotenusa ao quadrado, aqui eu estou chamando de A, que é este lado maior dessa figura aqui, desse triângulo, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Professor, eu vi isso demais. Ok, tem muitas questões, muitos problemas envolvendo isso aí, pessoal, esse assunto do Teorema de Pitágoras. Bem, professor, o que é que acontece? A hipotenusa, pessoal, é aquele lado do triângulo que forma a figura geométrica em que o lado dele é maior. E como é que eu sei, professor? Veja que esse lado que eu estou chamando de x, que eu quero saber, ele está oposto, ou seja, está de frente ao ângulo de 90 graus, que é esse cara aqui, ó. Ah, professor, esse quadradinho é 90 graus. Eu acredito que vocês já sabem disso. Tudo bem. Então, este lado é o lado maior, que eu chamo de hipotenusa. Então, eu vou colocar este A substituindo pelo x. Então, fica x ao quadrado. O B e o C são catetos, são os lados menores desse triângulo. Só que o B é o cateto, aqui no caso eu vou colocar o cateto menor. Então, o cateto maior, que no caso será 4 ao quadrado. E o C, sempre o cateto menor, 3 ao quadrado. Ou seja, essa hipotenusa, esse valor ao quadrado, é igual à soma desses dois valores ao quadrado. Bom, professor, então vamos lá. X ao quadrado é igual. 4 ao quadrado, aqui é um estudo de potência que vocês já estudaram, significa o 4 duas vezes multiplicado por ele mesmo. 4 vezes 4. Ótimo, professor, que é 16. 3 ao quadrado, a mesma coisa, o mesmo raciocínio. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Bem, x ao quadrado é igual. 16 mais 9, eu já escutei de vocês, hein? É 25. Bem, professor, agora para achar a resposta do x, como é que a gente faz? Tira-se essa potência e o inverso da potência ou da potenciação é a radiciação. Então eu vou colocar a raiz quadrada de 25. Quando a gente trabalha a equação do segundo grau, que vocês já viram, a gente coloca positivo e negativo. Mas como aqui é medida, não existe negativa, só positiva, a gente vai colocar só a raiz quadrada positiva. Ok. Então o meu x será igual. A raiz quadrada de 25, minha gente, é aquele número que multiplicado por ele mesmo dá 25. E é o número natural 5. 5 vezes 5 é 25. Então, a minha medida de x, ou seja, a minha hipotenusa, é 5. Ou 5 centímetros, no caso. Quer ver uma coisa? 16 mais 9 é 25, né, gente? O x não é 5? 5 ao quadrado, 25. Vocês estão percebendo como dá a mesma coisa, a mesma resposta? Ah, professor, isso não der. É porque aí erramos alguma coisa. Perfeito. Então vamos para a questão 13. A questão 13, gente, eu coloquei o desenho, já fiz aqui no quadro para a gente não perder tempo, já que eu estou gravando aqui essa aula com vocês. O que é que acontece? Na questão 13 ele está pedindo o seguinte: qual o valor em metros da medida da diagonal de um retângulo? Eu já fiz o retângulo aqui, tá bom, gente? Em que as dimensões, né, dos seus lados medem 20 e 15 metros. Ou seja, 20 metros é o lado maior e 15 metros é o lado menor. Então você concorda comigo que aqui também mede 15 metros, gente? Aqui em cima também mede 20 metros, igual embaixo. A medida de baixo é igual a de cima. E a altura aqui é igual a essa altura. Vocês sabem que um retângulo ele tem duas medidas iguais. Ou seja,
Aqui é 20, 20 e 15, 15. Professor, e por que o senhor colocou isso aí? Porque agora você vai observar que ele quer descobrir que eu pontilhei aqui essa diagonal que divide esse retângulo em dois triângulos semelhantes. O que é que eu quero que você faça? Que você encontre a medida dessa diagonal. Ah, professor, eu posso chamar de x, né? Perfeitamente. Aí você pode observar que formou esse tipo de triângulo aqui, ó. Um triângulo retângulo. Ok. Agora, vamos usar a fórmula. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ah, então essa é a fórmula que eu sempre vou usar quando for um triângulo retângulo que eu queira calcular as medidas de seus lados. Ok. A hipotenusa eu vou chamar de x, então é x ao quadrado. O cateto maior, você observa que é 20, perfeito, ao quadrado. E o cateto menor é 15 ao quadrado. Ok, professor? X ao quadrado é igual. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Eu não vou fazer aqui a continha porque é relativamente uma conta simples. 20 vezes 20, professor, é 400. Já fez já. Perfeito. E 15 vezes 15, você multiplicar, é 225. Pode fazer que dá isso, tá, gente? Ok, professor. Tira x ao quadrado, separa, obviamente, 400 mais 225 é 625. Ok, professor, e agora? Vou fazer o meu procedimento de lá. O inverso da potenciação, a radiciação. Tirando a raiz quadrada de 625, sem medo de ser feliz, a raiz quadrada de 625, minha gente, é 25. Ah, professor, e por que, professor? Porque 25 vezes 25 é 625. Perfeito, professor. Então, é 25 metros a medida dessa diagonal desse retângulo. A nossa última questão, 14, diz o seguinte. Num triângulo retângulo, está aqui ele, já fiz o desenho, um dos catetos mede 5 centímetros e a hipotenusa 13 centímetros, conforme mostra a figura abaixo. Qual o valor de x? Ora, gente, eu tenho a hipotenusa, interessante essa questão, eu tenho um cateto, obviamente o menor, porque este x aqui é o outro cateto, e ele é maior. Bom, professor, mas aí eu faço como? A mesma forma. A ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Bem, tenha calma. O A é dado na questão, que é a hipotenusa, 13 centímetros. Aí a gente coloca só o 13, né? 13 ao quadrado. O B, pessoal, se você analisar, é o cateto maior, então é o x ao quadrado. O C, sempre o cateto menor, 5 ao quadrado. Bem, 13 ao quadrado, gente, aqui é uma continha que a gente vai fazer aqui de cabeça, mas você sabe que 13 vezes 13, eu já escutei aí, é 169. Ok, professor? X ao quadrado mais 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25, professor. Tranquilo. Aqui nesse momento, eu percebi alguns alunos com dúvida nessa partezinha aqui, porque você tem que fazer uma troca de termos, aí trocar sinais, aí tem que ter calma, tenha cuidado. Eu vou fazer o seguinte, ó, esse x ao quadrado mais 25, eu vou levar para lá, sem trocar sinal. E o 169 eu vou levar para o segundo membro. Professor, mas aí não troca os sinais? Nós até trocaríamos, mas teríamos que depois multiplicar por menos 1 para trocar novamente o sinal, porque o x ficaria negativo. Espera aí, professor, espera aí, explica de novo. Esses termos aqui, ó, como ele está depois da igualdade, eu vou trazer para o primeiro, e o 16 eu vou levar para o 169 eu vou levar para o segundo, sem trocar sinal, só trocar de canto. Por quê, professor? Porque eu estou trocando uma coisa e a outra também ao mesmo tempo, simultaneamente. Então não troco os sinais. Agora sim, eu quero x ao quadrado igual a 169, agora você vai trocar porque você vai levar só o 25 para lá. Aí vai ficar negativo, porque quando você troca de um termo, de um canto para outro, troca de sinal. E professor, e por que você não trocou antes? Lembrando novamente, porque eu troquei simultaneamente. Um foi e o outro foi. Um foi e o outro foi. Então, não precisou trocar. X ao quadrado é igual. 169 menos 25, eu já escutei de vocês, hein? Professor, é 144. Opa, professor, ajeita esse 144, vai? Vai meio feioso. Tudo bem. Tira a potência, que você já sabe que é a raiz quadrada, de 144. Bem, o nosso x, se você tirar a raiz quadrada desse cara, é 12. No caso, nós estamos trabalhando com centímetro, então a nossa hipotenusa aqui será 12 centímetros. Assim como o nosso x aqui será 25. Assim como o nosso x aqui será
5 centímetros. Bom, professor, aqui também, centímetro. O que é que eu quero, pessoal? Que vocês pratiquem, é um assunto bem simples, só uso de fórmulas e cuidado na hora de resolver essas de resolução de potência e raiz quadrada. Espero que vocês tenham compreendido e espero você na nossa próxima aula. Até lá.